Hoje eu começo uma série que é aquela série que nós vamos profetizar para o ano de 2019. Então, durante 4 domingos, nós estaremos profetizando um novo tempo, um tempo de prosperidade para a nação brasileira. Amém? Quantos desejam isso para o Brasil? Deus quer ministrar isso na vida da nossa nação, do nosso povo. E portanto, a gente precisa estar aberto para entender o que de fato é o conceito de prosperidade. Eu queria começar lembrando vocês que quando o homem estava no Éden, ele tinha plenitude de tudo. Sim ou não? Qual era a razão disso? A presença de Deus. Onde existe a presença de Deus e uma aliança do homem com Deus, a abundância e a prosperidade. Acontece que o homem preferiu ouvir a voz da serpente, que dizia que ele podia ser independente de Deus, podia viver a revelia da vontade de Deus, podia viver a revelia da sua palavra, e preferiu não crer na palavra de Deus. E ao duvidar e ao desobedecer, o homem morreu espiritualmente. E a consequência disso foi que ele foi expulso do jardim. E a Bíblia diz que houve consequência para a terra também. Maldição sobre a terra. A terra que produzia frutos passou a produzir também espinhos. O trabalho que era uma bênção passou a ser penoso. E todas quantas são as consequências que vieram deste ato de desobediência, afastou o homem de uma vida plena, de uma vida próspera. Nós percebemos que o conceito de prosperidade no Brasil, ele tem sido rejeitado por muitos. Eu poderia dizer que há algumas razões. A primeira delas, talvez até o excesso, o desvio, a interpretação errada que muitos pastores dão, colocando o dinheiro como a coisa mais importante da nossa vida. Mas também eu poderia dar uma explicação sociológica. Nós somos uma nação de cultura católica, onde a pobreza é virtude e onde a riqueza é vista com desconfiança. E isso gera uma certa complexidade no pensamento, na medida que todos nós queremos prosperar, mas se por um lado queremos prosperar individualmente, por outro lado nos sentimos culpados, porque crescemos numa cultura que diz que a prosperidade não é bênção. Essa é a razão porque pessoas que enriquecem no Brasil são vistas como ladrões, corruptos, e raramente nós vemos no Brasil pessoas sendo aplaudidas por conta do seu sucesso. O conceito de prosperidade, que é verdadeiro, que não é falacioso, não é o conceito humano, é o conceito divino. E para que nós não corramos o risco de nos desviarmos para a esquerda ou para a esquerda, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso no Salmo 112. Vamos ler juntos? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se espalhará
em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que prosperidade é muito mais do que dinheiro. Aliás, tem gente que é tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Diga para a pessoa ao teu lado: você quer a prosperidade do Senhor? Quantos desejam essa prosperidade? Hoje eu quero apresentar para vocês 7 dimensões da prosperidade bíblica. Prosperidade, em primeiro lugar, significa isso: temer a Deus e se alegrar na sua palavra. Temer significa respeitar, honrar, crer, obedecer. E aqui, queridos, eu quero dizer claramente que se Deus não está presente em qualquer dimensão da nossa vida, não existe prosperidade. Amém? Sim ou não? O Adão, sem a presença de Deus, se tornou um amaldiçoado. Isso vale para cada indivíduo. O indivíduo que não tem Jesus, ele pode ter dinheiro, pode ter riqueza, mas a sua família está destruída, ele não tem paz, ele não tem vida eterna. Deus quer se envolver não só com o indivíduo, mas também com as famílias. É por isso que quando a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Agora, Deus só está presente naquela família na qual ele foi invocado. Numa família em que ele é invocado desde o casamento. Ontem nós fomos fazer o casamento da Carol e do Lucas, 2 jovens que estão começando a vida, e eu tenho certeza da bênção daquele casamento, porque eles invocaram o Senhor na sua vida, e por causa disso há promessas de que esta família será próspera. Então, se tem alguém aqui que ainda não entregou o seu casamento, a sua família para Deus, saiba que é impossível uma família ser plenamente feliz sem a presença de Deus. Mas isso vale para dimensões maiores também, vale para nações. A palavra de Deus diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente vê claramente na palavra de Deus que quando Israel andava na vontade de Deus, prosperava, vencia os seus inimigos. Quando em contrapartida se rebelava contra Deus, os inimigos prevaleciam contra ela. A terra que manava leite e mel ficava seca, não chovia, e a bênção não vinha sobre a nação. Deus está deixando claro para todos nós, não importa qual seja o nível que nós estejamos refletindo, se Deus não estiver presente, ali não haverá bênção e prosperidade. Está tudo bem até aqui, irmãos? Então quero dizer para vocês que a prosperidade, ela inicia com homens temendo a Deus e amando a sua palavra, com família temendo a Deus e amando a sua palavra, com nações temendo a Deus e amando a sua palavra. E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, que existem sistemas que banem Deus e acreditam, por exemplo, Marx, o marxismo, o socialismo, apregoava o quê? Uma utopia, uma justiça social, uma igualdade entre pessoas, tirando o Deus da justiça da jogada, porque eles não criam em Deus. Do mesmo jeito que Adão preferiu viver a revelia, independente de Deus, os homens que creram que o marxismo seria aquilo que traria para o mundo utopia, justiça social, estavam crendo numa utopia, num mundo justo sem o Deus da justiça, num mundo de amor sem o Deus de amor. Então eu quero que vocês entendam que é impossível você ter prosperidade, paz e justiça se nós tirarmos o Deus de todo amor do centro do senhorio desta nação. Amém? Salmo 112, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem, e a gente pode trocar bem-aventurada a família, ou a gente pode substituir bem-aventurada a nação que teme ao Senhor e se compraz
nos seus pensamentos. Hoje de manhã eu falei muito sobre a questão do socialismo e do comunismo. O início do século XX foi marcado por muitas e muitas insatisfações nacionais. E o comunismo se levantou porque Marx era um homem extremamente inteligente e ele teve uma leitura da humanidade, uma leitura do mundo e das injustiças, olhando principalmente para a relação daqueles que produziam, que detinham os meios de produção com os trabalhadores. E ele acreditava que o mundo melhor seria alcançado através de uma revolução. Queridos, o século XX nos mostrou que mais de 150 milhões de pessoas morreram somente no comunismo, fora o nazismo, fora o fascismo e as demais guerras. Quando Deus não está presente, não existe paz, não existe prosperidade. Quando o homem escolhe crer em algo, num sucesso que possa acontecer, a revelia de Deus, ele está crendo no engano e está se rebelando contra Deus da mesma maneira que Adão se rebelou. E quando a gente olha para as nações que se tornaram comunistas, crendo que seriam melhores, a gente percebe que houve uma piora extraordinária. Perda de liberdade. Onde o comunismo entrou, as pessoas perderam a liberdade de votar em quem quiser, se tornaram tiranos, déspotas, e a nação empobreceu. Rússia, China, Camboja, Vietnã, Pol Pot matou 1/4 da população do seu país. Onde entraram, a liberdade deixou de existir. Cuba, Venezuela, e eu poderia passar a noite inteira aqui falando de regimes totalitários, porque onde não há Deus, irmãos, não há respeito pela vida. Onde não há Deus, não há respeito pela vida. Isto vale para o indivíduo. E eu não estou falando aqui só do sistema comunista não, o capitalista também. Os Estados Unidos, que foram uma nação que nasceram debaixo de uma bênção, recentemente começaram a tirar Deus também das escolas. A oração foi proibida. Claramente começaram a se levantar contra a fé. Hoje eles são os exportadores dos piores absurdos, das maiores heresias do mundo, e uma nação arrogante que está querendo viver a revelia de Deus. Eles ainda têm dinheiro, mas os seus jovens matam muitas vezes sem razão. Drogas, divórcios com níveis altíssimos. Onde Deus não está, não existe abundância e prosperidade. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o princípio bíblico? Quantos aqui querem que o Brasil seja uma nação próspera? Precisamos que Deus seja Senhor dessa nação. Eu estou me beliscando, porque parece que eu não acredito no que está acontecendo. Porque essa semana eu vi um depoimento da primeira dama, onde ela fala abertamente e claramente do desejo que ela tem no seu coração, e ela e o seu marido, para o Brasil. Ela diz: eu quero alcançar as pessoas que não têm esperança, queremos alcançar os lugares onde ninguém chega, e queremos amar, queremos fazer obras sociais, queremos traduzir a Bíblia para o braille, para todas essas pessoas. E começa a falar dos seus sonhos, em que Deus está em todas as frases. Ela fala de Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Deixa eu deixar algo muito claro para vocês. A minha esperança não está no Bolsonaro, em homem algum. Qualquer homem que chegue lá é ser humano e é falho. Mas quando uma autoridade investida por Deus, porque toda autoridade é investida por Deus, tem como seu primeiro ato público uma oração de gratidão a Deus, quando agradece por aquilo que Deus fez ao salvá-lo da morte, e diz que ele vai entregar a Deus a nação brasileira,
está se acercando de conselheiros cristãos, homens de Deus. Queridos, a sua equipe está cheia de gente técnica, crentes. Eu tenho sido chamado a Brasília para conversar com alguns grupos de influência, até mesmo desse grupo de transição. Queridos, está cheio de crente, gente competente, que está entrando nos postos de liderança, porque este homem resolveu cercar-se, não de ateus, mas de homens que temem a Deus. Amém, irmãos? É por isso que eu creio que este ano de 2019, está amarrado? Isso foi um ato falho, eu não sei porquê. 2017 era o deserto. Eu creio que o ano de 2019. Gente, eu não quero ficar velho, acho que é isso, viu? Estou começando a andar para trás. Eu creio que Deus vai abençoar a nação brasileira. Queridos, eu quero deixar claro para vocês: a minha esperança não está no Bolsonaro. A minha esperança está no Senhor dos Exércitos. A minha esperança e a minha fé está na palavra de Deus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. O que Deus vai fazer no Brasil é algo extraordinário por causa do seu nome. Todas as vezes que Davi ia enfrentar uma batalha, ou que reis tementes a Deus iam enfrentar inimigos mais poderosos, eles diziam: Senhor, se nós perdemos, é o teu nome que está em jogo. Eles vão dizer: onde é que está o Deus de Israel? Por isso que eu estou dizendo, queridos, Bolsonaro está colocando a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele já confessou Jesus, já foi batizado no Jordão, tem confessado e pedido muito para os pastores oração. Eu creio que Deus haverá de dar a ele muita sabedoria, e quem vai ser glorificado é o Senhor. Não é ele e tampouco o partido dele, é o Senhor que vai ser glorificado. A fonte de toda prosperidade é Deus. Da sua vida como pessoa, da sua família, da nossa cidade e das nações da terra. Amém, queridos? A segunda dimensão de prosperidade que a gente vê nesse texto é uma descendência abençoada. Quantos aqui têm filhos? Fiquem de pé, por favor. Olha a promessa de Deus para você, que a primeira consequência de quem teme ao Senhor e ama os seus mandamentos: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Você crê nisso? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Quando a gente olha para as circunstâncias do ponto de vista sociológico, você acaba afirmando que somente as pessoas que nasceram em berço de ouro, que tiveram os melhores ensinamentos, as melhores escolas, somente essas pessoas podem prosperar. Mas na minha casa, na minha família, na minha vida, eu tenho provado que isso não é verdade. Eu tenho dois sobrinhos, filhos do meu irmão mais velho, que faleceu com 36 anos de idade, deixando um filho de 8 e uma filha de 4, e uma viúva. E nós sempre, como família, procuramos ajudá-los. Meus pais, principalmente quando estavam vivos, cuidaram muito deles. Mas essa semana eu recebi uma notícia extraordinária, irmãos. Essa palavra se cumprindo. O meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, ele é pastor de uma igreja pequenininha, da Igreja Brasil para Cristo. Deve ter umas 100 pessoas no máximo. Ela, para ajudar o seu marido, ela faz faxina. Eles têm 3 filhos, 3 meninos. O Danielzinho, o mais velho, faz 6 anos que ele é convidado para disputar as Olimpíadas Nacionais. Ele sempre estudou numa escola pública, chamada Escola Municipal Anita Costa. Eu estudei lá em Olímpia. Pois bem, em 6 anos que ele disputou, irmãos, ele ganhou 1 bronze, 4 pratas
e esse ano ele ganhou ouro. Olimpíada de Matemática, disputando com ricos de colégios particulares. Aquele menino que é filho de pastor, que é crente, que é líder do louvor, com 14 anos, brilhou para a honra e glória do Senhor, e certamente tem um futuro preparado e encaminhado para ser brilhante, para ser forte, porque é isso que Deus promete para aqueles que temem ao Senhor e amam os seus mandamentos. Amém? A sua descendência será poderosa, vai se destacar, porque além de Deus dar capacidades naturais, Ele trabalha sobrenaturalmente. Saiba, meu irmão, todo aquele que invoca o Senhor e traz o Senhor para a sua vida, a consequência disso são bênçãos de prosperidade. E a promessa de Deus aqui é uma descendência abençoada. Amém? A terceira dimensão de prosperidade bíblica, vejam que não é só dinheiro, é abundância e riquezas. O texto diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. Prosperidade é o conceito de abundância, riqueza é riqueza mesmo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você for fiel ao Senhor, de duas uma, ou vai ter abundância ou vai ter riqueza. Queridos, pobreza é maldição. Nações que vivem em pobreza são nações que estão debaixo de maldição. Lembre-se que eu falei para vocês que quando o homem foi expulso do jardim, a terra passou a produzir abrolhos e espinhos. Maldição por conta dos envolvimentos com demônios, com idolatrias, com principados. Porque o diabo, a Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer abençoar o seu povo. Isso não quer dizer que se você está vivendo um momento de dificuldade financeira, você está debaixo de maldição. Olha, eu quero dar um testemunho aqui que eu já dei algumas vezes, mas ele é muito próprio para o momento. No início do nosso ministério, a igreja era muito pequena. Aquilo que eu ganhava não dava nem para comprar comida, irmãos. Eu literalmente tinha 2 calças pretas, para ninguém saber quantas eu tinha, eu só vinha de preto, e 4 cuecas. Faltava dinheiro para comida muitas vezes. Um dia a Lília teve uma experiência muito triste. Uma ovelha, estava conversando com ela. A Lília vem de uma família rica e é importante eu dizer que quando meu sogro me sustentou até eu me formar, mas no dia da minha formatura eu falei: a partir de agora eu não quero mais nada do Senhor. A partir de agora eu quero sustentar minha família. E ele acatou a minha decisão. Se fosse hoje, acho que eu pensava 2 vezes. Quando você é jovem, você tem brio, né? A verdade é que ele acatou o que eu pedi, e a gente passou muitas lutas. E um dia essa ovelha ali, ele abriu o coração, falou que, puxa vida, é difícil, porque quando ela era jovem, irmãos, o pai dela dava cartão de crédito e não tinha fundo. Não tinha esse negócio, gasta até aqui, não, gastava o que queria. Aí de repente casa com um camarada duro que não tinha onde cair morto, mas que amava o Senhor e amava os seus mandamentos. E um dia essa ovelha ficou passando um sabão, dando uma lição de moral nela. Onde já se viu, você é esposa de pastor, está aí com nhenhenhê porque não tem dinheiro para comprar as coisas. E ela veio chorosa, compartilhou comigo numa segunda-feira e falou assim: será que você não está retendo a bênção de Deus? Quando você diz que pastor é pobre, tem que ser pobre, que a gente vai ser pobre? E eu contra-argumentei, sou sempre muito argumentativo, mas aquilo ficou pesado em mim. Aí eu falei: meu amor, vamos orar. Então, se eu tiver errado, que Deus me dê um sinal. Isso na segunda-feira. Chegou na quarta-feira, eu estava lá dirigindo o culto de oração. O pastor Daniel ainda não estava na igreja, e tinha umas 30 pessoas. E de repente entra uma mulher toda chique, todo mundo olhou para ela. Ela participou do culto e eu falei: meu Deus, será que essa mulher vai ficar aqui?
Tomara, né? Porque o dízimo dela vai dar conta de o resto de toda a igreja. Irmão, só tinha meninada, era tudo menino ali. Não tinha ninguém que ganhasse bem ali, né, Wilson? Wilson converteu ali naquele momento. Terminou o culto, ela chegou até mim com um cheque. Disse assim: olha, Deus me mandou entrar aqui e dar esse cheque e botar na tua mão, mas não é para você gastar pagando conta. É para você botar na mão da tua esposa, para ela comprar porcelana, tapete, botar cortina na tua casa. E ela tinha medido tudo isso. A gente não tem dinheiro para botar cortina, não temos dinheiro para comprar nenhum jogo de chá, nem de café. Falta tudo nessa casa. Será que você não está impedindo a bênção? E eu falei: Senhor, se eu estou impedindo, me mostra. Aquela mulher deu um cheque, irmãos, que era o equivalente a um salário de 2 anos. Nós compramos tudo que Deus mandou, ainda sobrou dinheiro. Prosperidade é isso. Deus cuida dos seus, mas a promessa se cumpriu, porque a igreja cresceu, se tornou mais numerosa. Eu pude ganhar mais. Os pastores dessa igreja, todos são prósperos, todos têm casa própria, todos têm carro próprio. Nenhum que serve a Deus aqui vive mendigando, porque a palavra do Senhor é fiel. Glória a Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, creia em Deus, seja fiel a Ele, creia que Ele é um Deus galardoador dos que o buscam, e você vai experimentar a prosperidade na sua vida. Amém, igreja? Não se esqueça, Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, mas 3 homens ricos vieram prostrar-se diante dele em adoração, e trouxeram ouro, incenso e mirra, artigos valiosíssimos. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha lugar onde reclinar a cabeça, mas ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Amém, igreja? E a Bíblia nos mostra que Jesus promete a todos que o seguem prosperar os seus caminhos. Mateus 19, 29 diz assim: e todo aquele, diga todo aquele, que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Num outro texto, num texto paralelo, diz 100 vezes mais, com perseguição, e a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo: qualquer coisa que você tenha deixado por mim, eu acrescentarei. Amém, igreja? Deus não quer que você viva em miséria. Deus quer prosperar a todos. Nem todos vão ser ricos, mas todos podem viver com abundância por causa da bênção do Senhor e do propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, igreja? Então aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Nós precisamos mudar a visão, porque quando você deseja algo que lhe gera culpa, isso gera no seu cérebro o que a gente chama de dissonância cognitiva. Ou seja, você, lá no fundo você deseja prosperar, mas ao mesmo tempo você acha que dinheiro não é virtude, que prosperidade não é virtude, que é pecado prosperar. Você fica no meio do caminho, nem vai, nem fica. O que você quer da sua vida? Quantos aqui querem prosperar? Deus quer prosperar a sua vida, e Ele está prometendo que vai prosperar. Mas não há prosperidade, essa é a base de tudo, sem a presença de Deus. Onde Deus está, vem a abundância. Amém? Está ficando claro, irmãos? Mas prosperidade também significa luz nas trevas. Olha o que o versículo 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Mas do que será que a Bíblia está dizendo? Eu creio que em primeiro lugar está falando da salvação. Porque quem que é luz do mundo? Quem é a luz do mundo, irmãos? Jesus. Vocês querem ver? Em Isaías, o capítulo 9,
fala da vinda do Messias. E ele diz assim no versículo 2: porque o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E no versículo 6 diz assim: por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está falando de quem aqui, irmãos? De Jesus. Diga Jesus, fale bem alto. Luz nas trevas significa o indivíduo ter os seus olhos espirituais abertos para reconhecer a luz do mundo brilhando no seu coração. No tempo em que Jesus veio, fazia 400 anos que Deus não falava mais por nenhum profeta. Era um tempo de trevas morais, de trevas econômicas, de trevas políticas, espirituais. E quando Jesus veio, o mundo foi iluminado pela luz verdadeira de Jesus. No primeiro capítulo de João, versos 4 e 5 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz de Jesus entra numa casa, entra junto a bênção e a prosperidade. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: se você não aceitou Jesus, hoje é a tua oportunidade. Mas isso significa mais do que salvação. Isso significa a presença de Deus na nossa história quando a gente está passando momentos de trevas. Olha o que o Salmo 18, versículo 11 diz: das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Pavilhão é uma tradução muito ruim. A palavra no hebraico é suká. Suká significa cabana ou tenda. Sabe a festa dos tabernáculos? Festa dos tabernáculos é Sukkot, porque na verdade é um plural de suká. Festa das cabanas. Olha o que o texto de Salmo está dizendo: que Deus fez um manto com as trevas e se escondeu, e fez uma cabana nas trevas e habitou. Mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus está dizendo assim, que quando você está passando por trevas e não vê, Ele está lá. Quando você não sente, Ele montou a cabaninha lá. Você não vê, mas na hora oportuna Ele vai se revelar, a luz vai se acender, e você vai descobrir que todo o tempo da tua luta e da tua dificuldade Ele esteve ali, e você não esteve sozinho, porque Ele se ocultou para que você o invocasse, para você o clamar. E quando alguém clama, o Senhor aparece e brilha a sua luz no meio das trevas. Amém, irmãos? Então, portanto, quando a Bíblia diz que a luz vai brilhar nas trevas do justo, a Bíblia está dizendo que Deus promete estar com você até nos momentos mais difíceis. Não é isso que Salmo 23 fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que diz mais? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus montou a cabaninha dele ali na treva, e você fala: eu estou sozinho, eu vou perecer, eu vou morrer, eu vou quebrar. E de repente, ué, o senhor estava aí todo o tempo. Eu me escondi, mas eu estava aqui. Glória a Deus, igreja. É maravilhoso isso. Lamentações capítulo 3 versículo 6 diz assim: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. A palavra de Deus está dizendo que há momentos que Deus faz a gente habitar nas trevas. Você vai dizer: mas por que, pastor?
Sabe o que, meu irmão? Que tem gente que só busca a Deus quando está no perrengue. Tem gente que só clama a Deus quando não vê a luz no fim do túnel. Mas Deus está dizendo que até mesmo quando você passa por esses momentos, por momentos de trevas, onde parece que não haverá mais vida, a não ser habitação de mortos, Deus está dizendo: Ele me fez passar por lá, mas Ele esteve comigo todos os momentos. Por isso eu posso garantir que eu vou passar incólume e eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Mas significa mais coisas, essa coisa de dar luz nas trevas. Tem uma terceira figura aqui que eu quero partilhar com vocês. Significa abençoar a nós todos que tememos o seu nome com tesouros das trevas. Você sabia que até as trevas têm tesouros para você? Isaías 45:3 diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Essa palavra não é bem traduzida. No hebraico é rocher. Rocher é literalmente trevas, escuridão. Lá no Gênesis diz que Deus separou a luz or das trevas, rocher. Então o que o texto está dizendo aqui é a mesma palavra aí: dar-te-ei os tesouros das trevas, da noite, da escuridão, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas que tesouros das trevas são esses, irmãos? Alguém pode ter uma ideia disso? Saiba que as trevas, elas expõem o que não é necessário na tua vida. É mais ou menos assim: está pegando fogo, está queimando tudo, e a mulher diz assim: não, pera lá que eu vou lá pegar aquela lingerie que você me deu no 25 anos de casamento. Não, bem, não vai não, está pegando fogo na casa. Não, mas eu posso. Não, fique sem. Momentos de trevas, de lutas, são momentos que a gente descobre o que é supérfluo na nossa vida. Trevas mostram aquilo que você não pode viver sem. Trevas revelam os verdadeiros e os falsos amigos. Porque quando você está na glória e na riqueza, há muitos amigos. Mas no momento que você perde tudo, só os verdadeiros amigos permanecem. E Deus está dizendo para aquele que me teme: até as trevas serão instrumento de eu trazer presentes para o meu povo. Trevas revelam as intenções do coração. Trevas, meus queridos, são tempos de conclusão. Não se esqueça, Deus fez a noite e o dia. Significa que o ontem já acabou e o amanhã virá daqui a pouco. Significa que as lutas já passaram e que daqui a pouco vem uma nova oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. As nossas lutas, os momentos difíceis da vida, é como a noite, a madrugada. Você chora, você fica desesperado, mas de repente você começa a ouvir o canto dos passarinhos. Uma réstia de luz começa a entrar na sua casa, e de repente a luz do dia chega até ser dia perfeito. O que Deus está dizendo para você que teme ao Senhor: quantos temem ao Senhor aqui? A tua luta tem data marcada. As trevas vão separar o momento da luta e o novo dia que vai nascer. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, aplaudir o nosso Deus. Trevas são tempos de desapontamento. Entenda uma coisa: Deus é Pai,
e um Pai perfeito. Até quando Ele está tratando conosco, Ele está fazendo para o nosso bem. Um filho de Deus que está debaixo de disciplina, irmãos, não é um amaldiçoado. Ele é um filho em disciplina, mas é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o desapontamento muitas vezes é utilizado por Deus, para que Deus possa nos dirigir para a nova fase da nossa vida. Vocês imaginaram se o Egito fosse um resort 5 estrelas? O povo de Israel ia querer ficar lá no resort a vida inteira, escravo, mas Deus tinha para eles uma terra que emana leite e mel. E hoje, quando você vê Israel como essa nação pujante, rica, próspera, maior número de prêmios Nobel da paz, tudo deles, prêmios da medicina, da ciência, em tudo quanto é coisa, Israel se destaca. Mas antes eles tinham que deixar de ser escravos, e para isso Deus permitiu que viesse um tempo de grande provação, para que eles clamassem a Deus por um libertador. E o libertador veio e os livrou. Veio 40 anos de desertos, mas um dia eles pisaram na terra que emana leite e mel. Que Deus está dizendo para você, cutuca o teu irmão do lado e fala: não esquenta não, Deus está no controle da tua vida. As trevas vão passar, o desapontamento vai passar. Em quinto lugar, prosperidade significa generosidade. Eu vou ler os textos, depois eu quero refletir com vocês. Os versos 5, 6 e 9 dizem o seguinte: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Quer dizer, vai ter juízo contra ele, mas ele vai se defender. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. E no versículo 9: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Eu recebi do gaúcho essa semana uma historinha, eu fui verificar, é verdadeira, de um chinês que trabalhou muito a vida inteira nessa fase agora que a China está prosperando. E ele então trabalhou, não teve tempo para usufruir, só trabalhou. Quando ele morreu, ele tinha 1,9 bilhão de dólares. E aí a sua viúva casou com o motorista. O motorista fez a seguinte observação: todo o tempo eu pensei que eu trabalhava para o meu chefe, mas o que eu descobri é que todo o tempo o meu chefe que trabalhava para mim. Sabe, irmão, de que adianta trabalhar, dar tchau assim? Porque tem gente que confia tanto no dinheiro que não entende o que é generosidade. O bolso está costurado, ou então, se não está costurado, está cheio de escorpião lá dentro. Não, eu não posso pôr a mão, porque o escorpião me pica. Prosperidade é Deus te abençoar e você repartir e dividir, porque aquele que te deu tem mais para dar, se você entender o processo e como Deus te dá e porque Ele te dá, para que você partilhe com aqueles que têm menos. Essa semana, irmãos, aconteceu uma coisa muito linda aqui. O Gaúcho está aqui, ele que mandou testemunho para mim. Aliás, vem cá, Gaúcho, por favor, vem aqui. Ele vai contar a história, irmãos. Era um menininho de 2 anos da nossa igreja. Sobe aqui, você vai ser filmado. Você sabe que aqui eu só chamo careca, né? Porque eu perto dele eu só tenho cabelo, irmãos. Bom, esse menino, para encurtar a história, ele teve 3 paradas cardíacas e 3 mortes. Precisou ser reavivado, com diagnóstico de 80% dos pulmões necrosados. E aí então o prognóstico do médico era
que não tinha jeito que ele fazer. Mas nós temos um irmão e ele vai contar. Não precisa dar o nome. Não precisa dar. Bom, nós temos uma célula, terça-feira, e aí foi pedido na célula, no grupo da igreja, acho que toda a igreja que participa de grupos, foi pedido oração para o João, um menino de 2 aninhos, ele estava no hospital, não um hospital muito nobre, maravilhoso, mas um hospital com recurso, e todo mundo ia lá e dizia, ó, não tem jeito. E ele teve 3 paradas respiratórias, cardíaca e respiratória. E aí ele pedindo oração, e eu mesmo falei uma hora, Senhor, dá descanso para esse pai, para essa mãe. Mas nós orando, e uma pessoa da nossa célula estava inconformado, levou um médico lá, um outro médico cristão, ele pagou, o cara foi lá, olhou, falou, olha, meu amigo, o pulmão dele está comprometido 70%, 80%, já era, não tem mais jeito, agora é só orar. E passou, dali, no dia da célula, veio de novo pedir de oração, um menino muito mal, tinha tido outra parada respiratória, e esse irmão nosso da célula estava sentado, ele estava inconformado, ele não se conformava, ele ficou muito tocado, e ele ficou lá sentado, ele falou, não pode, isso não pode, eu não aceito, e depois a esposa me contou que ele não dormiu a noite toda, de manhã ele foi atrás de outra médica, cristã, levou até lá, ela olhou e falou, olha, ele tem chance, mas tem que ser um procedimento que tem que mudar, só isso, e o resto é oração, vamos orar. E a gente começou a orar, todo mundo orando, todo mundo a célula, e eu acho que a igreja inteira, quem recebeu, estava orando também. E nessa semana, acho que foi quinta que nós estivemos juntos, quinta-feira de manhã, chegou o filme, o menino saindo do hospital, 2 anos, caminhando, saiu da UTI na segunda, e na quinta-feira ele recebeu alta, veio caminhando, teve um testemunho de uma médica que nem é cristã, fez um texto, o hospital inteiro aplaudindo, e aí eu fiquei muito emocionado, me tocou demais mesmo essa história, e aí eu passei para o Lamartine o filme, e o Lamartine perguntou e tal, e ele não quer que fale para a pessoa, e não é bom falar mesmo. Não, eu só não quero falar porque ele não está aqui, eu nem conversei com ele que eu ia dar o testemunho, mas eu tinha que dar. Isto é generosidade, irmãos, isso é prosperidade. A pessoa que fez isso tem dinheiro, é um homem rico. Mas quantos ricos encarariam uma situação dessa e diziam, está nas mãos de Deus, e não fariam nada? O amor dele por aqueles pais e por aquelas crianças fez com que ele não aceitasse o não, e ele foi atrás até que alguém viesse e dissesse, tem sim uma pequena chance, mas tem. Botou dinheiro, mas foi a preocupação, foi atrás. E quando eu vi aquele menino andando, o hospital inteiro aplaudindo, a médica que tratou dele chorando, dizendo do milagre, eu falei, isto é Deus agindo através de um homem próspero. Amém, igreja? O homem próspero é generoso, porque a humanidade sem Deus, irmãos, é uma humanidade egoísta. As pessoas querem para si, não estão nem aí com o seu semelhante. Mas Deus, quando está na vida de alguém, torna essa pessoa próspera. E a prosperidade significa generosidade. Em sexto lugar, a prosperidade significa ter um coração firme. Todos nós passamos por abalos na vida, mas a promessa de Deus para aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos é, não se atemoriza de más notícias. Queridos, más notícias vêm. A Bíblia diz, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Deus promete que até isso, até as injustiças que ele passa, Deus vai fazer com que ele veja a justiça contra os seus adversários. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versos 12 e 13 diz assim, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se
e levar vida regalada, diga, vida abundante. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que a Bíblia está dizendo? Que o indivíduo que está debaixo da bênção, ele não vai trabalhar e não ter direito a usufruir aquilo que ele investiu. Não é justo que um construtor de casas não tenha sua casa para morar. Não é justo que um homem que constrói carros não tenha o seu carro. A Bíblia diz que ainda que os homens não sejam justos, e ainda que o homem escravize o homem, aquele que teme ao Senhor usufruirá dos bens, frutos do seu trabalho. Amém, irmãos? E diz mais, que é um dom de Deus você poder usufruir do teu trabalho. Está cheio de gente rica, como aquele chinês que tinha muito dinheiro, mas nunca usufruiu. E quando morreu, o Ricardão é que usufruiu. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Não seja avarento. O indivíduo avarento, ele é avarento porque ele teme o futuro. Ele pensa que guardando mais, ele vai poder confiar que no futuro ele terá. Não se esqueça, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Tenha uma vida de equilíbrio. Claro que é importante trabalhar, claro que é importante guardar, mas é importante usufruir, é importante partilhar. Eu posso dizer, vivi muitos momentos, nunca tive dinheiro em conta no banco, mas irmão, qualquer dinheirinho que chega eu vou curtir. Eu sempre, a minha melhor porção é para Deus, sempre foi assim. Mas eu vou ficar preocupado em não curtir a vida para quando eu tiver 85 anos, irmãos, vamos para a praia, meu bem. Então aproveite agora, olhe para a pessoa ao teu lado e diga: curta a vida, porque isso é dom de Deus. Você viver uma vida regalada é dom de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Seja generoso. Partilhe da tua bênção com outros, porque quando Deus vê um coração generoso, Ele acrescenta. Ele acrescenta. Que testemunho lindo, que coisa linda. A Bíblia diz que este homem generoso vai ter a sua vida em memória. Aqueles pais vão lembrar o resto da vida daquele jovem, porque o menino de 2 anos que tinha um decreto de morte sobre si foi salvo pelas orações de uma célula, mas porque um homem não aceitou um não. Procurou um médico e disse: ainda não dá. Foi atrás até que alguém dissesse: a chance é pequena, mas pode acontecer. E aconteceu. Amém? Quantos aqui querem ser assim? Aplauda o Senhor. E a última dimensão da prosperidade nos ensina que a prosperidade do justo agride ao perverso. A Bíblia diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Se você prosperar, vai ter inveja. Sim ou não? Então deixa eu fazer um parênteses e dizer aqui uma coisa para você. Som do teu coração, porque inveja não vem de Deus, e homem e mulher de Deus não andam em inveja. Você quer saber quando você está, se é invejoso ou não? Uma pessoa está prosperando e está recebendo o que você gostaria. Você aplaude ou fica falando mal dela? Porque você está falando mal dela, você está com inveja. Tem gente que fala: ai Deus do céu,
Eu não quero prosperar porque eu não quero inveja. Não, eu quero prosperar muito. E eu quero que as pessoas morram de inveja. O que você quer na tua vida? Você quer que elas tenham inveja de você ou que elas tenham pena de você? A Bíblia está dizendo que se você prosperar, elas vão ter inveja de você. O que você quer, meu irmão? Olha para o teu irmão do lado e diz: o que você quer, inveja ou pena? Quantos querem inveja? Levanta a mão. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo que o desejo dos perversos perecerá. Então, se você tem inveja, para de dar desculpas. Confessa o seu pecado e busque a Deus, porque o Deus que deu para ele tem para você também. Amém? Se você está invejando, é porque você não sabe o prazer que Deus tem em te abençoar. Mas a bênção sobre a sua vida depende daquilo que nós começamos falando. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Literalmente é o homem que honra, que respeita, que confia, que obedece ao Senhor e os seus mandamentos. Este homem vai brilhar. E quem é levantado em honra vai ter gente invejando. Sabe, gente, a raiva não é um sentimento de gente próspera. Gente próspera se compadece. Gente próspera se alegra com os que riem e se alegram, e choram com os que choram. Quando você fica olhando para o outro e reclamando daquilo que Deus está fazendo na vida do outro, você precisa de cura. Você precisa que Deus toque na tua vida e faça com que você se sinta amado e especial por Ele, porque a tua hora vai chegar. A hora da tua bênção vai chegar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Deus é fiel. Queridos, é muito importante que a gente entenda: a prosperidade vem de Deus. O reino de Deus é um reino de abundância. Isto precisa ser levado em todas as dimensões da vida, para você enquanto pessoa, para você enquanto família, para as nações enquanto nações. Amém? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, faz mais de 20 anos que nós oramos e profetizamos que o Brasil será um país restaurado. Então agora, quando um homem sobe a rampa declarando que ele entrega nas mãos de Deus o Brasil, eu não vou duvidar de que Deus esteja operando na nação brasileira. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós não vamos idolatrá-lo e nem precisamos concordar com tudo, porque ele é humano e vai errar também. E quando o Brasil fizer isso, eu não vou atribuir a ele, eu vou atribuir ao Senhor, para quem Ele está entregando o leme desta nação. Qual é a nossa posição como crentes que confiam em Deus? Orar para que cada vez mais Ele tenha sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um pai de família se converte, os seus filhos são abençoados. Quando um presidente da república se converte, o povo de Deus é abençoado. Amém? Quantos creem que Deus quer fazer isso na nação brasileira? Mude a mentalidade. Pare de olhar, o dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro é só um instrumento que revela o teu coração. Se ele é o seu Senhor, então é Mamon que te domina. Se ele é o teu servo, é o Senhor que te domina.
Deus quer prosperar o seu povo, não para que você ame o dinheiro e nem as riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas aquele indivíduo que é de Deus e teme ao Senhor, Ele vai abençoá-lo. Será que você está pronto para receber prosperidade, irmãos? Deixa eu te dar uma dica. A prosperidade que Deus vai te dar é no tamanho da sua capacidade de continuar gerindo o seu dinheiro como servo para a glória de Deus. Se você só aguenta 1 milhão, Ele vai te dar 999 mil. Se você aguentar 1 bilhão, Ele te dá 1 bilhão. Mas se o dinheiro se tornar instrumento de você achar que é o cara, Deus não vai te dar. Talvez o diabo dê, porque ele também faz isso. Mas o dinheiro maldito leva o homem para o inferno. O dinheiro abençoado faz do homem um ganhador de almas, um abençoador do reino de Deus. Amém. Deus falou: filho, profetize na igreja durante 4 domingos. E o povo que crê nessa palavra no ano de 2019 vai prosperar muito. Você crê nisso? Então, se prepare, porque nesses 4 domingos você vai lançar sementes. Sementes que vão produzir colheitas. Eu vou orar e você repita comigo. Diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra. A prosperidade vem do Senhor para todo aquele que teme ao Senhor e se compraz na sua palavra. Perdão, Senhor, quando eu me independo de Ti, quando eu creio na minha capacidade, quando eu escolho os meus caminhos. Eu te peço perdão, Senhor, e eu reconheço que assim como Adão foi amaldiçoado porque se distanciou do Senhor, a maldição vem para o indivíduo, para a família, para as nações que se afastam de Ti. Eu oro não somente por mim, pela minha família, mas eu oro pelo Brasil, Senhor. Que o Brasil se renda a Ti. Eu oro pelo presidente da República, que ele possa continuar temendo ao Senhor, para que ele seja instrumento de prosperidade nesta nação. Que a glória não seja dele, que a honra não seja dele, mas que seja do Senhor, Pai. Abençoa a nação brasileira, para que milhões e milhões de miseráveis possam encontrar o Senhor e serem abençoados em todas as dimensões das suas vidas. Eu entrego o meu futuro ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém.